Meu nome é Fabrício, eu sou analista de treinamento de redes aqui da Intelbras e hoje a gente vai fazer esse webinar falando sobre soluções GPON e EPON Intelbras. Então eu trouxe os dois produtos aqui, a nossa OLT 4840 EPON e a OLT 8820 GPON, e a gente vai falar um pouco sobre o produto, sobre as principais características e as vantagens de quando eu uso uma tecnologia ou quando eu uso outra. Elas não são tecnologias necessariamente concorrentes, elas são tecnologias que podem seguir juntas e o provedor pode seguir o caminho da evolução, começando com o EPON e depois migrando para a tecnologia GPON quando a necessidade de tráfego dele aumentar. Então a nossa ideia é apresentar as soluções de redes PON Intelbras. Primeiro, o que significa o PON desse nome, né? Redes PON, P-O-N. PON significa Passive Optical Network. Nós já falamos desse tema num webinar. Aqui na descrição do vídeo até vai ficar o link aqui para esse outro webinar conceitual que fala dessa parte da tecnologia propriamente dita, da tecnologia PON. Mas PON significa Passive Optical Network, rede ótica passiva. Por que passivo? Quando eu falo de uma rede ótica ativa, e aqui eu estou falando da passiva, significa que no meio, entre os equipamentos, né, o sinal que sai de um e chega no outro, numa rede ativa, ela é um sinal elétrico. Então o sinal é injetado por um switch num cabo, um pulso elétrico, esse pulso se propaga dentro do cabo e chega na outra ponta. Quando eu falo de rede PON, esse sinal que sai de um equipamento e vai para o outro é um sinal de luz, é um sinal, não é um sinal elétrico. E por não ser elétrico, a gente chama de rede ótica passiva, ou seja, não existe nenhuma energia elétrica trafegando entre a OLT e a ONU. O que existe é um sinal de luz que sai da OLT, passa pela fibra ótica, que é um guia de luz, e chega na ONU do outro lado, que interpreta esse sinal. Então, uma rede ótica passiva, no meio do caminho entre a OLT e a ONU, eu não tenho energia elétrica. Eu tenho os equipamentos que fazem essa distribuição, essa separação, né? Aqui no caso de redes PON, são redes ponto-multiponto, então eu consigo dividir a fibra ótica ou dividir o caminho em várias pontas, mas é tudo passivo. Então, rede ótica passiva significa que no meio do caminho não existe energia elétrica, só nos ativos das pontas, né? No cenário ponto-multiponto. Então, como eu disse, essa comunicação ela é baseada na transmissão da luz dentro de uma fibra ótica. Então, a fibra ótica nada mais é do que um guia de luz, um material que, quando eu injeto a luz de um lado, essa luz se propaga aqui dentro e chega até a outra ponta. Isso, consequentemente, o sinal está modulado ali, aquela luz está no sinal modulado, eu injeto ela de um lado, o equipamento do outro lado recebe e interpreta. Por ser luz, a atenuação da luz na fibra, no meio aqui, ela é muito pequena. Então, num cenário de rede PON ou num cenário de rede ótica, de maneira geral, eu consigo longas distâncias, né? Eu consigo aqui, por exemplo, atender clientes a 20 km de distância da minha OLT com uma única fibra saindo da OLT e chegando do outro lado. Claro que eu preciso considerar a questão do cálculo do enlace para saber quanto que vai chegar, mas é possível atender clientes a 20 km usando a fibra ótica. Existem outras tecnologias para ponto a ponto usando fibra, que eu consigo 40, 60, 80 km no ponto a ponto utilizando a fibra ótica. Então essa tecnologia permite longas distâncias, permite uma grande capacidade de tráfego, muito maior do que a radiofrequência, por exemplo, maior do que o cabo de rede também, por exemplo. A fibra ótica consegue bandas muito maiores. A limitação hoje de banda, quando a gente fala de tecnologias PON, está nos ativos. A luz dentro da fibra, ela tem uma capacidade aí praticamente desconhecida de transmissão, né, e de envio de dados. O que limita hoje são os equipamentos e as tecnologias que existem. Mas comparando com outras já existentes de outros meios, como cabo e como rádio, a fibra ótica permite uma capacidade de tráfego muito maior.
E imune a interferências. Esse é um grande diferencial quando a gente fala de redes óticas, né? Por ser a luz que trafega dentro do meio que é a fibra ótica, do cabo, vamos chamar assim, essa luz ela não sofre interferência eletromagnética. Então eu posso passar essa fibra ótica junto, é claro que ninguém vai fazer isso, mas eu poderia passar a fibra ótica junto com o cabo de alta tensão do poste, porque ele não sofre interferência. O campo magnético ali, campo magnético ali da alta tensão, ele não vai gerar interferência na luz que está trafegando dentro da fibra. Então eu consigo usar a tecnologia ótica junto com outras tecnologias sem sofrer interferência. Claro que existem normas que não permitem que eu passe a fibra junto com os 13.000 volts lá da concessionária. Mas, conceitualmente, a tecnologia não sofre interferência de sinais elétricos e de ondas eletromagnéticas. É a luz conduzida dentro do meio e nada que eu coloque aqui fora vai interferir nesse sinal que está trafegando ali dentro. Então, esse é um diferencial também. Só uma observação. Quando eu digo maior capacidade de tráfego, longas distâncias, eu não estou dizendo que outras tecnologias eu também não consigo grandes capacidades de tráfego e longas distâncias. Mas no GPON eu consigo isso com mais estabilidade, com menos interferência e menos chance de ter problemas, né? Mas existem outras tecnologias que eu também consigo ter uma capacidade de tráfego e também atender longas distâncias. E uma rede PON, qual que é a diferença de uma rede PON de uma rede ótica ponto a ponto? O que é uma rede ótica ponto a ponto? É aquele conversor que eu ligo no meu switch, o meu conversor de mídia, o meu GBIC, ligo no meu switch, saio com uma fibra ou duas daqui e ligo num outro switch. Isso é uma rede ponto a ponto ótica. Eu uso a fibra, eu uso a tecnologia ótica para transmitir e para receber dados, mas é um cenário ponto a ponto, usando o GBIC comum ou o conversor de mídia comum, ligado a um outro conversor de mídia ou a um outro switch que tem entrada ótica também. Então é ponto a ponto. Quando nós falamos de redes PON, nós estamos falando de redes ponto-multiponto. Então o módulo que é utilizado na rede GPON, ele permite, a tecnologia na verdade, né, que utiliza os módulos GPON ou EPON, eles permitem que eu divida essa fibra em dezenas de pontos. Então aqui no nosso GPON eu consigo, de cada uma das portas PON, atender 64 usuários, 64 ONUs. Ou seja, essa fibra ela pode ser dividida em 64 pontas. Num cenário ponto a ponto, numa rede ótica que não é PON, eu só consigo ponto A e ponto B, ponto a ponto. Então, quando eu tenho essa possibilidade de dividir a minha fibra em várias pontas, isso aumenta a minha escalabilidade, né? Eu consigo aumentar a minha rede sem precisar aumentar a quantidade de equipamentos aqui na minha base. Por exemplo, essa OLT é uma OLT GPON para 512 usuários. Se eu fosse ter 512 usuários utilizando ponto a ponto, eu teria que ter 512 portas de switch aqui saindo com fibras óticas do meu provedor para atender esses clientes. Então aqui no GPON não. Com o equipamento, a fibra eu divido cada uma das portas em 64. Eu vou detalhar mais esse equipamento aqui, mas eu divido cada uma das portas em 64 usando um único equipamento. Então a rede PON permite essa autoescalabilidade, reduz a quantidade de fibras, né? Eu não vou precisar de 512 portas e 512 fibras saindo aqui do meu rack. Eu saio com 8 e no meio do caminho eu vou dividindo, utilizando os splitters para dividir. Então reduzo a quantidade de fibra e de infraestrutura também para essas fibras. O meio do caminho, como eu falei ali na tecnologia, no que é a tecnologia PON, o meio do caminho usa divisores, mas são divisores passivos. São splitters que só dividem o sinal, ele não precisa de energia elétrica. Então ali no meio ele só tem uma divisão ou algumas divisões para conseguir fazer com que essa única fibra que saia daqui seja dividida em 64 pontas. Então ponto, multiponto de fibra ótica, uma porta, ponto, eu consigo atender múltiplos pontos, 64 ONUs, e configuração e monitoramento centralizado. Esse é um grande diferencial das redes PON. Como sai tudo daqui, todos os clientes estão conectados aqui, eu consigo gerenciar todo mundo do mesmo equipamento. E todo mundo
com uma facilidade enorme, né? Então está todo mundo conectado aqui, eu sei exatamente quais são as ONUs e qual o status de todas as ONUs que estão conectadas aqui. Eu não preciso ficar acessando equipamento A, equipamento B, equipamento C, equipamento D e descobrir qual cliente está conectado em qual porta. Aqui está todo mundo centralizado, então isso faz com que o monitoramento e a configuração seja muito fácil, né? A gente vai falar aqui no GPON, é possível fazer toda a configuração sem o equipamento estar conectado aqui, inclusive. Depois o técnico vai lá, só liga a luz no equipamento, ele já se autoconfigura, já recebe a configuração da OLT. Então, as redes PON, elas permitem que esse gerenciamento, né, seja centralizado de uma maneira mais fácil. Quando nós falamos de redes PON, existem hoje, comercialmente aqui no Brasil, vamos chamar assim, duas tecnologias. A primeira, a mais comum, não sei se é a mais comum, mas aqui a mais falada hoje é a tecnologia GPON. GPON significa Gigabit Passive Optical Network. Então, PON continua sendo Passive Optical Network, rede óptica passiva, e o G vem de Gigabit. Essa tecnologia GPON é definida pela ITU-T, que é um órgão internacional, e a norma é a G984. Então, quando nós falamos de GPON, GPON, nós estamos falando de ITU-T G984. E nessa tecnologia, a capacidade de tráfego por porta desse equipamento é de 2.5 gigabits de download, downstream, ou seja, da OLT para o cliente final, ou do provedor para o usuário, né? Então, cada uma dessas portas aqui pode ter a capacidade de 2.5 GB dividido para a quantidade total de clientes que estará conectado. Então, se eu tiver 64 clientes, eu vou ter conseguir aproximadamente 40 megabits por usuário. Dá 2.5 GB dividido por 64, dá mais ou menos 40 megabits por segundo. E o upstream dessa porta é de 1.25 GB. Então, quando a gente fala do GPON, a banda, o tráfego, ele é assimétrico justamente para atender melhor a necessidade do provedor. Nós sabemos, quem é provedor de internet sabe que a maior parte do tráfego de internet é no sentido downstream, é no sentido provedor-usuário. Então o GPON ele já vem prevendo isso, prevendo que o maior tráfego vai sair do provedor e ir para o cliente, e aí eu tenho uma maior capacidade de banda nesse sentido. Então são 2.5 GB por porta de downstream e 1.25 GB de upstream no GPON. Já outra tecnologia é o EPON, é o Ethernet Passive Optical Network. Esse padrão ele é determinado e é definido pelo I3E, IEEE 802.3AH, a norma, né? São órgãos diferentes e são tecnologias diferentes que não se conversam, né? Elas não são compatíveis, né? Então eu não consigo usar. Até consigo, no nosso caso, a ONU EPON, GPON é a mesma da EPON, mas ela tem mecanismos e protocolos diferentes dentro dela. Quando ela está no EPON, ela reconhece uma tecnologia, quando ela está no GPON, ela reconhece outra tecnologia completamente diferente. Então as normas são diferentes e o funcionamento ali do protocolo também é diferente. No EPON, existe uma limitação de banda. O EPON é simétrico, então ele tem conceitualmente 1.25 GB de download e 1.25 GB de upload, diferente do GPON que já é assimétrico. Então a capacidade de tráfego do EPON no sentido provedor-usuário é menor do que a capacidade de tráfego do GPON no sentido provedor-usuário final. É importante frisar aqui que GPON é diferente de GEPON. Existem algumas implementações que colocam no seu produto, na sua solução, um G antes do EPON. Aí vira Gigabit Ethernet PON. Só que é importante não confundir as coisas. O GEPON não é a mesma coisa que o GPON. GEPON é o EPON com um G antes só. E o GPON tem a maior capacidade de tráfego que a outra tecnologia. Então não podemos confundir as coisas. Então no GPON eu tenho maiores capacidades de banda por usuário, no sentido downstream,
Uma maior eficiência, o protocolo GPON, ele é mais eficiente, ele tem um menor overhead, então a informação que trafega dentro do GPON tem menos informação de controle do que no EPON. Consequentemente, a banda útil do GPON é maior. Mesmo ele tendo mais banda, ele ainda assim é mais eficiente do que o EPON. Porém, é uma solução que tem um custo maior. Então, a gente já vai falar disso. Já no EPON, ele permite uma menor quantidade de banda por usuários, porque a capacidade máxima de tráfego da porta é menor, tem uma menor eficiência, mas tem um menor investimento, exige um menor investimento. Então, quando eu olho para essas duas tecnologias, eu percebo que eu tenho dois caminhos a seguir. O provedor que tem uma maior capacidade de investimento e quer começar já com uma grande capacidade de tráfego, planos altos para o teu cliente, ele já pode começar com o GPON. Aquele provedor que quer investir menos, mas ainda assim já começar com a fibra ótica, ele pode investir no EPON, porque ele vai oferecer menos banda para o usuário dele, vai ser fibra ótica do mesmo jeito que o GPON, e quando ele precisar migrar, vamos imaginar que chegou um momento que o EPON não atende mais. As duas tecnologias são PON. Então, toda a rede ótica, se ele desenvolveu corretamente e atendendo ali as tolerâncias de atenuação e tudo mais, se ele desenvolveu corretamente, para migrar do EPON para o GPON, é só trocar o ativo. Então, aquele provedor que começou com o EPON, com menor investimento e com menor banda para os seus clientes, chegar um momento que ele queira aumentar essa banda e aumentar a quantidade de clientes que ele vai ter, ele migra para a tecnologia GPON e usa a mesma rede ótica. Então, esse slide não está dizendo para mim qual que é a melhor ou qual que é a pior tecnologia. Está mostrando qual que se encaixa melhor em qual realidade. Quem quer investir menos pode começar com o EPON, oferecendo bandas menores, mas ainda assim com fibra ótica. A experiência do usuário tendo fibra tanto no GPON quanto no EPON, se eu oferecer a mesma banda, vai ser a mesma, porque é fibra ótica, é o mesmo meio. Só que aqui eu consigo oferecer bandas menores do que no GPON. Mas as tecnologias elas usam o mesmo meio, como eu falei, e aí é possível fazer essa migração de uma para outra. Então, quando eu falo do EPON, vamos começar pela tecnologia mais simples, né? Vamos chamar assim. Quando eu falo de EPON, ele tem menores larguras de banda. Por quê? Porque a velocidade máxima da porta é de 1.25 GB, teoricamente. 1.25 GB dividido pela quantidade de usuários, que são 64. Uma menor eficiência, tem uma quantidade maior de overhead ali, mas só que é um menor investimento. Então eu posso usar o EPON para iniciar o meu projeto de rede ótica para atender os meus clientes. Quando a gente fala de solução EPON Intelbras, nós temos aqui a nossa OLT 4840E, que é esse equipamento aqui. Eu vou detalhar melhor ele para vocês, mas ele tem 2 portas de gerenciamento, 8 portas Gigabit Ethernet, 4 portas SFP+, e mais 4 portas PON. Então eu consigo ter 4 portas de 1.25 GB por porta, dividido por 64, né? Então eu consigo atender 256 usuários e dividir a quantidade de banda das portas por cada usuário, porque a tecnologia tem uma capacidade de tráfego menor. Eu vou colocar aqui para vocês, eu tenho a OLT aqui. Então é essa daqui, ó. Ela tem 2 portas de gerenciamento, então essa porta auxiliar é uma porta Ethernet. Essa Ethernet é feita para fazer o gerenciamento da OLT, a gente chama de porta out of band, né, para fazer o gerenciamento e a configuração da OLT. Uma porta console. Console é uma porta serial. Então ela serve também para fazer o gerenciamento, da mesma forma que a auxiliar, só que aqui eu só consigo acessar via serial e via linha de comando, né? Ela já acompanha o cabo, que é um cabo DB9 de um lado e RJ45 do outro, é um cabo serial que converte o conector DB9 da porta serial para esse RJ45, mas não é uma porta de rede essa console, só usa o conector RJ45, mas continua sendo uma porta serial. Ela tem aqui 8 portas Gigabit Ethernet, então são portas 10/100/1000, que eu posso fazer
tanto colocar os meus links aqui, né, a entrada da internet e os meus serviços, quanto fazer o gerenciamento em band por aqui também. Também consigo fazer o gerenciamento da OLT por aqui, por uma dessas portas. Basta configurar a VLAN certa e dar acesso à interface, à configuração por essa VLAN. Depois, eu tenho 4 portas SFP, SFP+. Nessas portas eu uso esse tipo de módulo, que é o módulo GBIC comum mesmo, módulo GBIC ponto a ponto, né? Esse daqui é um Intelbras multimodo, um conversor para 500 metros multimodo. É um GBIC que pode ser utilizado aqui como uplink. Então, eu posso entrar com o meu link aqui na minha OLT via fibra, chegou lá da minha operadora, eu posso entrar com o link aqui via fibra, usando esse módulo SFP aqui de 1 GB, ou eu posso usar módulos SFP+, também de 10 GB nessa porta. Eu consigo fazer com que ela funcione das duas formas, SFP ou SFP+, para 10 GB. São 4 portas, então ela tem 12 portas aqui, 8 gigabit, mais 4 portas SFP+. Importante falar que essas portas elas não são combo, tá? Como acontece na OLT GPON, a gente vai ver aqui, essa daqui não é combo. Então essas portas são independentes dessas aqui. Eu consigo usar as 12 portas simultaneamente. E aqui na frente eu tenho as portas PON. Então essas portas são as portas que saem a fibra para atender os usuários. São 4 portas de 1.25 GB que usam a tecnologia PON. E aqui eu uso esse tipo de módulo, que é o módulo EPON mesmo. A gente vai falar o modelo dele aqui. E ele, saindo daqui, essa fibra eu consigo dividir para os 64 usuários. Então essa aqui é a OLT EPON. Todo o gerenciamento dessa OLT eu posso fazer pela serial, eu posso fazer pela auxiliar ou pelas in-band aqui via linha de comando, ou eu posso fazer também pelo software de gerenciamento. Nós oferecemos junto com essa OLT um software que você faz o gerenciamento de maneira gráfica. Não é web, é um software que você instala ali e acessa ele e configura toda a OLT através desse software. Isso facilita bastante a configuração, facilita bastante a ativação de novos clientes. Essa OLT, ela já possui uma fonte interna, então eu não preciso comprar fonte para alimentar esse equipamento. A fonte já está aqui dentro, é só ligar ela no cabo de força que já acompanha também e ela já tá apta a ativar os meus clientes ali. Então não preciso de fonte externa, a fonte já está integrada aqui dentro da OLT. Acompanha então o cabo de força, o cabo serial, um cabo de aterramento para proteção do equipamento e o manual de instalação, guia de instalação da OLT. Depois da OLT EPON, então aqui ela tem 4 portas EPON, né? 256 usuários, 8 portas 10/100, 10/100/1000 gigabit, 4 portas SFP, SFP+, uma serial e uma de gerenciamento out of band e o gerenciamento via software ou via linha de comandos. O módulo que a gente usa aqui no EPON é o módulo KPSD 1120E. Então é conversor PON, single mode, é o tipo da fibra, né, monomodo, e o D é de WDM, né? Então quando a gente olha para a tecnologia PON, a gente vê que ela usa somente uma fibra. Então o módulo, ele transmite e recebe a informação via somente uma fibra, diferente de alguns módulos ponto a ponto que você precisa de uma fibra para transmitir e outra fibra para receber. E essa tecnologia que usa só uma fibra a gente chama de WDM, por isso que tem o D aqui na frente do nome do módulo. 1120E é um módulo para 20 km de distância. Então eu consigo atender clientes aqui na minha tecnologia EPON naquela porta a até 20 km de distância e distribuído ali essa porta para 64 usuários. A potência do módulo vai de 2,5 dBm a 7 dBm de máximo. Então ele tem mais potência tem a potência suficiente para atender os clientes a 20 km de distância, considerando as atenuações ali na fibra ótica e as atenuações nos splitters que eu preciso ter para conseguir atender os 64 usuários. A sensibilidade é de -8 a -30, então o sinal mínimo para que a ONU funcione
no nosso caso é menos 28, e o mínimo para que o módulo funcione é menos 30 dBm, então ele tem uma sensibilidade bem bacana, o sinal pode chegar bem baixo ali que ele funciona, e o conector é o conector do tipo UPC. Então o conector que vai aqui no módulo, isso vale não só para o EPON, tá? Para o GPON também. O conector que vai aqui é o azul, é sempre o UPC. Se eu colocar um conector do tipo verde aqui, um APC, a atenuação é muito maior e aí isso não funciona. Então sempre que eu tiver um módulo EPON ou GPON Intelbras, pelo menos, eu não conheço todas as outras soluções, mas geralmente os outros fabricantes também seguem essa regra. Sempre que eu tiver um módulo PON, ele vai utilizar conectores do tipo UPC. É o polimento ali do conector que vai plugado nele. Eu não posso usar um conector APC porque vai dar problema. Depois do módulo, qual que é o próximo equipamento que eu preciso ter na minha rede EPON? A ONU. A ONU que é o equipamento terminal, é o equipamento que vai na casa do usuário nesse cenário de rede PON, né? Então eu saio da minha OLT, eu entro com o link de internet na minha OLT, essa OLT converte isso para EPON, injeta na fibra ótica e na casa do usuário eu preciso de um equipamento para receber esse sinal. Qual equipamento é esse? É a ONU. No nosso caso é a ONU 110, é um equipamento produzido aqui no Brasil, desenvolvido e produzido por nós, ele é totalmente nacional. Ela tem uma porta giga, uma porta 10/100/1000, então a saída dela aqui na parte de rede, quando chega na casa do usuário, é de até 1 GB no modo bridge. Uma interface ótica, EPON e GPON, esse é um grande diferencial aqui da nossa ONU, a nossa ONU 110, é que ela é uma solução que funciona tanto no GPON quanto no EPON. Então, quando eu coloco ela numa rede EPON, ela reconhece a tecnologia e habilita a função EPON. Quando eu conecto ela numa solução GPON, ela também reconhece a tecnologia e habilita o protocolo GPON. Então, aparece aqui uma interface ótica EPON e GPON. Por quê? Porque a nossa ONU funciona nas duas tecnologias, né? A ONU 110. Potência de 0,5 a 5 dBm, sensibilidade de menos 8 a menos 28, então o sinal mínimo para que ela funcione é menos 28, é uma sensibilidade bacana também. Ela opera em modo bridge e PPPoE, isso é legal, então às vezes eu quero atender um cliente que ele já tem o roteador ou ele vai ser uma empresa que vai ter já toda a infraestrutura lá na empresa dele. Ele não vai precisar de autenticação PPPoE na ONU, ele vai receber uma VLAN só para ele. Então eu posso utilizar ela como bridge. Ou, no cenário do provedor, que é mais comum, eu posso usar também a autenticação via PPPoE. E nesse caso, o PPPoE fica dentro da ONU. Eu não preciso ter um roteador depois autenticando o PPPoE. Claro que se o cliente for precisar do Wi-Fi, ele vai ter que ter um roteador do outro lado. Mas esse roteador pode ser por conta do usuário, esse é um diferencial. A ONU autentica no PPPoE. Se o cliente quiser Wi-Fi, ele pode ou eu oferecer um roteador para ele, ou ele pode comprar o roteador que ele quiser e configurar lá da forma que ele achar melhor. Toda a autenticação pode ficar dentro da ONU. Ou eu posso usar ela como bridge e repassar essa autenticação para dentro do roteador do cliente. Só que esse é um problema. Se eu tiver que dar manutenção, eu vou ter que dar manutenção até o roteador do cliente. Se eu fizer a autenticação PPPoE aqui, a minha manutenção e o meu serviço vai até a ONU e eu posso oferecer como um diferencial a configuração do roteador do cliente também. Mas aí eu diminuo a chance de problemas e dou uma liberdade maior para o usuário. O usuário pode comprar o roteador que ele quiser se a autenticação PPPoE ficar aqui, sem precisar que eu vá lá configurar esse roteador para ele. Então, suporte a VLAN, como o protocolo EPON já nativamente já utiliza, né, o conceito de VLAN, e desenvolvida e produzida no Brasil. Então ela é toda construída aqui, é bem pequena essa ONU, ela tem aqui a porta PON e a entrada de alimentação, e do outro lado o cabo Ethernet, né, a saída para o cabo Ethernet que vai conectado no roteador ou no computador ou no switch do usuário final. É um equipamento bem bacana, bem simples, ocupa pouco espaço e tem um design legal também. Quando eu vou para o GPON,
Então, a gente viu aqui que existe a tecnologia EPON, que é a mais simples ali, e eu ofereço bandas para o meu cliente já altas quando comparado com algumas outras tecnologias, mas menores do que as bandas do GPON, mas já é uma rede ótica, né? Já é uma fibra ótica que vai chegar na casa do cliente. Já é o cenário FTTH, né? Que as operadoras tanto falam de fibra ótica até a casa do cliente. Então já é uma fibra ótica até a casa do cliente, só que eu tenho, o meu provedor, tem uma quantidade limitada de banda para oferecer por porta quando eu uso o EPON. Só que o meu investimento vai ser menor quando eu falo de EPON. Mas existe também a possibilidade de eu, depois que eu já amadureci o EPON, migrar para o GPON. Então, GPON, Gigabit Passive Optical Network, maiores bandas por usuário, maior eficiência e maior investimento, consequentemente. Então, consigo mais bandas, a tecnologia é mais robusta, consequentemente, o meu investimento inicial tem que ser maior, porque a OLT tem um custo maior, né, e a tecnologia, quando custa mais, na maioria das vezes, ela oferece mais para o usuário. Então, o que é o GPON? Qual que é a nossa solução GPON? É a OLT 8820G. Ela tem, eu vou acessar aqui e vou mostrar para vocês aqui as imagens dela, mas ela tem 8 portas PON, até 512 usuários. Então, essa daqui é a OLT GPON. Ela tem 8 portas PON. Então, são 8 portas que eu consigo colocar os meus clientes finais, né? Então, são as portas que vão atender os usuários. Cada uma dessas portas eu consigo colocar 64 ONUs. Então, aqui vai o módulo GPON. Cada uma dessas portas eu posso dividir para 64 usuários. Então, dá 512 usuários nessa OLT, um equipamento fornecendo 512 usuários. Aqui eu tenho 8 portas que a gente chama de portas combo agora, né? São 8 portas Gigabit, Ethernet, um cabo de rede, que são combo com outras 8 portas SFP. Então, essa porta é a mesma dessa, essa é a mesma dessa, e assim vai. Quando eu estou usando o módulo aqui, o Ethernet ele para de funcionar. Então, é ou uma coisa ou outra. Mesmo tendo 16 conectores, eu tenho somente 8 portas, porque elas são combo. Então, meu uplink aqui ele pode entrar via cabo de 1 GB ou via fibra ótica ponto a ponto, utilizando módulos mini GBIC. Aqui não é GPON, aqui são módulos ponto a ponto SFP mesmo. Ou o meu link pode entrar aqui via porta XFP, que são portas de 10 GB. Essas duas portas aqui, ó, são portas para uplink, né? Que eu posso entrar com o meu link em 10 GB também. Então são conectores que a gente chama de XFP e nós temos o módulo que vai aqui também, que é o módulo para 10 gigabit. Então eu entro com o link numa porta de 10 GB e consigo distribuir esses 10 GB para todos os usuários. Se eu entrar aqui em 1 GB, eu tenho que fazer, dependendo da quantidade de tráfego que eu tenho ali no meu link, eu tenho que fazer a agregação de link aqui, ou separar o link, né? Um link de 1 GB dividido por alguns e assim vai. Mas existe a possibilidade de eu usar aqui essas duas portas de 10 GB como uplink para chegar à minha internet aqui do o link que eu assinei lá para distribuir para os meus clientes. E aqui na frente, eu tenho o mesmo conceito lá do EPON. São duas portas de gerenciamento out of band. Uma serial, que usa o mesmo conceito ali do cabo do EPON, é uma porta serial, mas o conector é RJ45, e ela já vem com esse adaptador, que é DB9 para RJ45 do outro lado. No EPON a gente viu que já vem com um cabo pronto, né? No caso dessa, ela vem com esse conector, e aqui eu posso usar um cabo de rede mesmo. Vai continuar sendo uma porta serial, e uma comunicação serial, mas usando um cabo de rede que foi convertido para DB9 aqui do outro lado. Entradas de alarme, esse é um diferencial aqui dessa OLT, que são entradas de sensores, por exemplo, ou de níveis lógicos que eu consigo fazer, por exemplo, colocar um sensor na porta do meu rack e aí gerar um alerta sempre que aquele rack for aberto. Então ela pode gerar um alerta lá para mim no console dizendo que a porta do rack foi aberta a partir de um nível lógico que vai entrar aqui nessa entrada de alarme. Tem saídas de alarme aqui, então além de receber esse sinal, ela pode tomar uma ação, sei lá, tocar uma sirene,
acender uma lâmpada, ativar o preset de uma câmera, por exemplo, para aquela câmera apontar ali para o rack. Então ela tem algumas saídas aqui também de alarme e 2 entradas de alimentação redundantes. Então essa aqui é alimentada por 48 volts, ela não vem com fonte, a fonte dela é externa, deve ser externa, de 48 volts ou menos 48 volts, e aqui são as entradas de alimentação. Então ela tem 2 positivos e 2 negativos. Eu consigo ligar 2 fontes ao mesmo tempo. Se uma der problema, a outra já está lá no ar. Ela não preciso configurar qual fonte ela está usando. Ela já usa as 2 fontes simultaneamente, né? E não sei se vocês repararam, claro que todo mundo reparou, o formato dela é pizza box, como a gente chama. Ela é standalone, está tudo aqui dentro. Eu não preciso de um chassi para colocar essa OLT. Ela já é toda integrada. É só ligar a fonte aqui, configurar e daqui já saem os meus clientes. Qual que é o diferencial de ter um equipamento nesse formato aqui, Pizza Box? Que eu posso descentralizar a minha rede. Vamos imaginar que eu tenha um bairro que eu atenda 500 clientes, uma cidade, e eu quero atender uma cidade vizinha. Se isso daqui fosse uma placa num chassi, eu teria que colocar uma outra placa nesse meu chassi e sair com as fibras daqui para atender, desse chassi, para atender os meus clientes lá na outra cidade. Com essa tecnologia, com esse conceito aqui de Pizza Box, eu não preciso colocar uma placa e sair com um monte de fibra daqui para atender a outra cidade. Eu posso montar uma outra dessa na outra cidade. Então eu diminuo a quantidade de fibra, diminuo a quantidade de postes que eu vou ter que pagar e reduzo o custo com a minha instalação, descentralizando os meus concentradores. Eu posso ter uma aqui nessa cidade, uma na outra cidade, uma na outra cidade, fazer a conexão entre elas via 10 GB, que seja, mas eu consigo descentralizar e eu não fico preso a um único local. Existem soluções aí de 1000 clientes, de 1000 usuários, mas que quando você vai ver na prática, você não tem 1000 usuários num raio de 20 quilômetros. Aí você precisa, você não usa aquelas 1000 portas, porque o máximo que você vai conseguir aqui é 20 quilômetros, na maioria dos casos. Então você acaba tendo uma limitação e acaba não usando o máximo do equipamento. No caso desse, se eu tenho clientes a 30 quilômetros de distância, uma cidade a 30 quilômetros, eu monto uma outra dessa nessa outra cidade. Então essa é uma vantagem desse formato Pizza Box, né? Que é tudo integrado dentro do chassi. Ela tem, como eu falei, então, alimentação de 48 volts, né? Ela deve ser alimentada por até 48 volts aqui, né? Tem entradas redundantes, e as ventoinhas ficam aqui atrás. Isso é legal também, que eu consigo remover as ventoinhas com ela funcionando. É claro que ela não deve operar sem os ventiladores, que isso pode gerar um problema, né? Pode superaquecer o equipamento e queimar. Mas se durante a operação eu ver que as ventoinhas estão muito sujas ou estão travando, estão fazendo ruído por conta de acúmulo de poeira, eu posso tirá-las daqui, limpar. Claro que se a temperatura do ambiente também não for 50 graus, eu posso tirar, limpar e colocar de volta sem ter que desativar os meus clientes. Eu consigo dar essa manutenção aqui na OLT sem precisar desligar todo mundo. Essa OLT aqui é uma parceria nossa com uma empresa chamada Zone. Então é um fabricante que vende aí OLTs e soluções GPON para o mundo inteiro e é um fabricante reconhecido mundialmente pela qualidade dos seus equipamentos. Então essa aqui é a nossa OLT 8820G, que é GPON. Então, diferente do EPON que tinha 4 portas e custava menos, essa daqui ela já tem 8 portas e uma capacidade maior da quantidade de usuários, né, para ser atendido ali. Então, 512 usuários, 8 portas combo, 2 portas XFP de 10 GB, uma porta serial e uma porta out of band de gerenciamento, né, de rede. Uma coisa que faltou aqui. Essa porta, ela é uma porta Fast Ethernet, essa porta de gerenciamento aqui, a porta ETH1. É uma porta Fast Ethernet e ela não tem comunicação com as outras portas. É uma porta exclusiva para gerenciamento. Daqui eu não consigo ter acesso a essa porta, mas eu consigo criar uma interface de gerenciamento dentro do in-band ou dentro de uma VLAN
e gerenciar a OLT por aqui também, né? Por uma dessas portas por onde entra o meu link. Só é importante frisar que essa não tem comunicação com essa daqui, porque ela é exclusiva para gerenciamento e não deve ser utilizada e não dá para ser utilizada como link de internet, né? Todo o gerenciamento dessa OLT, ele pode ser feito, ele é feito hoje via CLI, via linha de comando, mas a configuração dela é bem simples. Em 3 linhas de comando eu consigo ativar uma ONU. É muito simples mesmo, é muito fácil de ativar. Eu não preciso dar voltas e voltas de configuração para ativar uma ONU. Em 3 linhas eu consigo ativar, eu consigo fazer o autoprovisionamento. Então eu consigo fazer uma forma de, quando eu colocar a ONU de um modelo tal ali, ela já mandar uma configuração específica. E o legal aqui dessa tecnologia, desse conceito aqui da nossa OLT, é que vamos imaginar que o teu técnico vai instalar um cliente. Com essa tecnologia, o teu técnico não precisa, quando chega na casa do usuário, fazer alguma configuração na OLT. Ele não precisa acessar da casa do usuário a OLT. Eu posso, antes de sair do meu provedor, já ativar uma ONU, então já deixar essa ONU configurada, sem ela estar plugada na luz. Quando eu plugar ela lá, na ponta, o técnico passou o cabo drop até a casa do usuário, quando eu plugar essa ONU lá, ela vai receber as configurações da OLT e já vai se ativar automaticamente. Isso só não vale para a ONU nacional, porque uma parte dela eu tenho que fazer manualmente, mas para as soluções da Zone, que são as ONUs da Zone mesmo, a ONU 110, que é essa daqui, que a gente já vai falar, e a ONT 142NG, para essas duas eu consigo fazer toda a configuração via OLT, e aí quando o usuário, o cliente, o técnico chega na casa do usuário, ele só pluga a luz, mede o nível de sinal, é claro, pluga a luz e a OLT já manda as configurações para a ONU. Então é muito mais fácil, eu consigo provisionar pelo serial number, né? Isso faz com que o meu técnico não precise ter conhecimento e não precise ter acesso à minha OLT para fazer esse gerenciamento. Eu posso fazer todo o gerenciamento antes e quando ele chega lá ele só conecta na luz. O módulo é o KPSD 1120, é o módulo GPON agora, ele não tem o E aqui na frente, é o módulo GPON. Para até 20 km, são 64 usuários por módulo, por porta, né, a nossa OLT. Classe B+, potência de 1,5 a 5 dBm de saída, que é o classe B+, né, e a sensibilidade de -8 a -28. Aqui vale aquela mesma regra do conector. O conector aqui desse módulo também é o UPC. Então o cabo que vai aqui, ele sempre vai ser o azul, vai plugado aqui. Se eu colocar o verde, o APC, ele não funciona. Existe uma diferença ali no polimento desses cabos, da ponta do conector, que ele não funciona corretamente se eu ligar errado. Então esse aqui é o módulo GPON, ele vai plugado aqui numa das portas, e essas portas são divididas ali para todos os 64 clientes, né? Então cada módulo desse eu consigo acessar e conectar 64 usuários. A ONU 110. A ONU 110 é o mesmo produto que nós vimos no EPON. É a mesma ONU que funciona com o GPON, ela funciona com o EPON. As mesmas funções, a função bridge eu posso ter no GPON também, fazer com que ela seja só uma bridge e o meu roteador esteja do outro lado, autenticando no PPPoE, por exemplo, ou eu posso fazer com que ela autentique no PPPoE e o roteador do outro lado seja um roteador, um access point que não autentique no meu provedor. E como eu falei, isso dá liberdade para o cliente final usar o roteador que ele quiser. Porque toda autenticação PPPoE pode estar aqui dentro da nossa ONU 110. Então é o mesmo equipamento. O mesmo equipamento que eu uso no EPON, eu posso usar no GPON. Percebam a flexibilidade que você tem. Se você começou com o EPON e decidiu migrar para o GPON, você não precisa trocar todas as ONUs dos seus clientes se você estiver usando a ONU Intelbras. Você vai trocar somente a OLT e mudar a configuração para que e configurar a sua OLT para que ela funcione com as ONUs e para que ela repasse as VLANs que estavam configuradas, ou você configura novamente novas VLANs para o cenário de EPON. Mas você não precisa trocar a infraestrutura de todos os seus clientes
o equipamento na casa de todos os seus clientes, caso você vá migrar de tecnologia, né, da tecnologia EPON para a tecnologia GPON, porque a ONU é a mesma. Então, uma porta giga, uma interface ótica EPON-GPON, a mesma potência, é o mesmo equipamento, né? E a ONU 110? Nós falamos da ONU 110, 110 Intelbras, esta aqui é a ONU 110G. Faltou um G aqui na frente, mas é a ONU 110G, até aparece aqui na imagem. É a ONU que é somente bridge. Então ela tem uma porta giga, essa daqui é o equipamento da Zone, é um equipamento com uma porta giga só. Então eu entro com a fibra de um lado, eu saio com a fibra do outro, com o cabo do outro, em gigabit. Vou colocar ela aqui para vocês verem. Então é esse cara aqui. Ela é somente bridge, ela não tem o PPPoE, não tem roteador, não tem nada disso. Ela é só bridge, eu entro com a fibra aqui embaixo, né, nesse conector, e saio com o cabo de rede aqui do outro lado. Então ela não tem autenticação PPPoE, não tem nada. É o equipamento mais simples do cenário do provedor ou do cenário do provedor vendendo serviço para empresas, né, ou vendendo serviço de LAN to LAN, que é a interligação entre matriz e filial. Essa empresa já deve ter provavelmente todas as VLANs e todos os serviços configurados dentro dos seus switches. Então eu não preciso de um roteador a mais ali na rede do cliente. Eu posso ter um equipamento somente bridge, que é esse daqui, a ONU 110G. Também é um equipamento bem simples, fácil de instalar. Tem o mesmo conceito ali da ONU 110, só que nesse caso ela não tem o modo roteador, né? Somente o modo bridge. Tem o mesmo conceito de VLAN, modo bridge, a sensibilidade e a potência são as mesmas, né? De 0,5 a 5, sensibilidade de menos 8 a menos 28 dBm. E a ONT 142NG. Esse é o produto mais completo que nós temos aqui para a casa do usuário ou para a empresa, se você for oferecer o serviço de internet para uma empresa. Então é um equipamento que tem 4 portas gigabit Ethernet. Então, diferente das ONUs, que só tem uma porta, a ONT ela tem 4 portas aqui atrás para sair com a rede ali dentro da casa do cliente. Então, é como se fosse um roteador com ONU integrado. Eu entro com a fibra nela, já saio com 4 portas de rede. Tem 2 portas para telefonia, que são portas FXS. Isso é legal, o provedor ele pode oferecer o serviço de telefonia para o cliente dele. Ele tem uma central IP, ele pode ter uma central IP ali no provedor e oferecer o serviço de telefonia usando a fibra ótica. Eu não preciso mandar um outro cabo para a casa do meu usuário. Eu posso oferecer telefonia dentro da fibra e a minha ONU fazer a autenticação nesse cenário de telefonia e aqui na ONU eu ligo o meu telefone normal mesmo, telefoninho analógico. Isso através das portas FXS que tem aqui na nossa ONU, ONT 142NG. Então são 2 portas para telefonia, isso faz com que o provedor possa oferecer esse serviço de telefonia, opera em vários modos, modo bridge, roteador, sem PPPoE, modo roteador com PPPoE, potência de 0,5 a 5, sensibilidade de menos 27 e também possui Wi-Fi BGN. E dentro desse cenário do Wi-Fi eu consigo colocar até 4 SSIDs diferentes. Então imagina você, provedor, oferecendo essa solução para um cliente final. Você vendeu a internet para ele, você poderia oferecer a telefonia também, telefonia IP, mas para o usuário ele usar o mesmo telefone que ele já tem lá, o analógico, oferecer o Wi-Fi dentro da casa do cliente e além disso, como esse produto tem 4 SSIDs diferentes, eu posso configurar um SSID para o usuário, então Casa Fabrício, e um outro SSID eu posso colocar como uma propaganda para o meu provedor e criar uma VLAN diferente para esse serviço. Então o meu cliente ele assinou um link de 10 MB meu, de 50 MB meu. Eu forneço 50 MB para ele em uma VLAN, em uma bridge, e eu crio uma outra VLAN de 10 MB para um outro SSID. Então imagine que eu instalei vários dessas aqui num bairro, eu posso atender o Wi-Fi dos meus clientes ali, cada usuário ter o seu Wi-Fi na sua casa e ter uma cobertura do meu provedor para quem estiver passando na rua, por exemplo.
Ele pode usar o smartphone dele, conectar no meu provedor e acessar a internet pelo usuário que ele já tem ou através de algum voucher ou algo nesse sentido. Algumas operadoras já fazem isso. Em algumas regiões, você pega o teu smartphone e você acha lá a rede Wi-Fi da operadora. Aqui é o mesmo esquema. O cliente ele pode, no Wi-Fi naquele bairro, achar a rede wireless do seu provedor sem que você precise montar uma torre ali naquela região. Você usa o Wi-Fi da própria ONT que está, das ONTs que estão espalhadas ali na região e sem afetar o plano de internet do teu cliente, né? Porque o teu cliente vai assinar uma VLAN, vai receber uma VLAN diferente daquela que você está usando para conectar, para transmitir, né, o Wi-Fi do seu provedor ali na rua. Então isso é um diferencial, essa possibilidade de usar até 4 SSIDs diferentes. Em cenários de condomínio, por exemplo, a gente tem acompanhado alguns projetos que as pessoas têm usado GPON dentro do condomínio para oferecer os serviços de CFTV, de rede e de interfonia. Nesse cenário, eu posso, por exemplo, usar um SSID para o usuário, para o cliente ali do condomínio, ter acesso a um ramal do condomínio dele no smartphone. Então ele instala um cliente ali, VoIP, no celular dele, ele consegue, quando o porteiro liga na casa dele e não tem ninguém, o porteiro pode ligar para o ramal do smartphone dele, se ele estiver na piscina ou se ele estiver passeando ali pelo condomínio. Isso via Wi-Fi aqui da ONT também. Então, vou mostrar aqui para vocês o produto. A ONT é essa daqui. Então é o equipamento mais completo. Ela é um pouco maior do que a ONU, né? A ONU 110G é desse tamanho. Essa daqui é a ONT 142NG. A fibra entra por aqui. Então o meu técnico vai lá, lança o cabo drop, coloca a roseta, sai o cabo de manobra, entra aqui com a fibra e eu já saio com as 4 portas Ethernet, as 2 portas de telefonia, 2 portas FXS aqui para telefonia, para colocar o telefone analógico. Ela tem entrada aqui para no break também, numa conexão padrão, que eu posso usar a alimentação, mas se der problema aqui na alimentação, ela pode receber a alimentação aqui pelo no break. Os LEDs aqui em cima, né? O usuário às vezes reclama do LED muito forte, ela está desligada, não dá para ver, mas os LEDs eles são bem discretos aqui, então não corre o risco do LED do teu equipamento atrapalhar o cliente de assistir um filme, por exemplo. Existem alguns roteadores e alguns equipamentos que aquela iluminação é tão forte que se você deixar tudo apagado parece que ele está iluminando o quarto. Aqui não. Como essa iluminação é bem fraquinha, ela não tem esse problema. Então é um equipamento bem robusto, bem bacana, bem construído. O acabamento dele é diferenciado, né? Ele combina ali com todos os ambientes. As antenas são internas, então não tem antenas aqui por trás também, está tudo integrado dentro desse equipamento aqui, a ONT 142NG. O 142NG, o N aqui é do Wi-Fi BGN, tá? Então usa o 2.4 GHz do Wi-Fi mesmo. Aproveitando que a gente está falando de fibra ótica, né, e de um cenário de provedor, existe uma outra tecnologia que é usada pelo provedor, que é o PAC-PON. O que é o PAC-PON? É usar a tecnologia GPON ou EPON até um determinado ponto da minha rede. Então eu chego até uma caixa num bairro e nessa caixa eu coloco a minha ONU e um switch ali dentro para distribuir a última milha no cabo de rede. Então é um cenário PAC-PON, ponto de acesso cabeado usando a tecnologia PON até o meio do caminho. Pensando nisso, nós desenvolvemos e lançamos agora o nosso switch SF910 PAC e o injetor AF4805. Qual que é o diferencial desse switch aqui? Ele é um switch de 9 portas, ele tem 8 portas Fast Ethernet 10/100, uma porta uplink gigabit, então até aí parece um switch normal, né? Com 8 portas fast, uma porta giga, só que ele tem um recurso legal que é a possibilidade de ser alimentado via PoE reverso em qualquer uma das portas. Então eu posso alimentar esse switch por qualquer uma dessas portas aqui, ou seja, a casa do meu usuário pode alimentar o switch através da fonte que vai ligado lá dentro,
e aí todas as casas podem mandar alimentação. Se uma desliga, a outra mantém alimentada. Então, se todo mundo desligar, significa que ninguém vai estar usando a internet. Mas se pelo menos uma casa tiver com o equipamento ligado, o switch já está sendo alimentado e já está distribuindo dados ali. E por onde que chegam esses dados? Através de uma ONU, no cenário PAC-PON, né? Ele é uma ONU que fornece os dados para o switch e nesse caso o switch fornece alimentação para a ONU. Então a casa do usuário vai alimentar o switch através do AF4805, que é a fonte, e depois o switch vai alimentar a ONU. Então ali na sua caixa na rua você não precisa puxar a alimentação do poste para alimentar o switch. O próprio usuário, a própria casa do usuário que assinou o teu serviço já vai alimentar o switch e a ONU. Até aqui o cenário chega via fibra na ONU. Daqui para baixo eu distribuo a última milha, o último cabo ali via cabo de rede. Dessa forma, no cenário de PAC-PON, eu consigo descentralizar e reduzir ali as áreas que eu tenho que usar a rede cabeada, né? Quando a gente fala de redes cabeadas, existe o risco do surto e tal. Então, quando eu crio uma rede PAC-PON, eu isolo e diminuo a área de cobertura usando cabo de rede. Isso otimiza bastante e diminui a chance de eu ter problemas de queima com muitos equipamentos em caso de surto. Então, o SF910 PAC, que é um switch PAC-PON, né, que pode ser alimentado via PoE reverso, e o injetor PoE passivo AF4805, que é um injetor de 48 volts. Um injetor PoE passivo, ele fornece 48 volts contínuos ali no cabo de rede, mas não é um PoE ativo, né? Não serve para eu alimentar dispositivos que são PoE ativo, serve para alimentar dispositivos que são PoE passivo, e essa alimentação sai continuamente ali da porta PoE do injetor. E aí ele vem para alimentar como complemento a essa linha aqui do PAC Switch. Ele serve para alimentar esse switch com 48 volts. E por que 48 volts? Para eu ter menos perda, na verdade para o efeito, o impacto da perda no cabo ser muito menor, né? Se eu colocar 48 volts de um lado, se eu perder 5 volts, já vai chegar a 43 do outro lado, é mais do que suficiente para eu alimentar o switch SF910. Então a gente colocou o PoE 48 volts justamente para garantir ali que a alimentação chegue corretamente no switch. E aí eu vou usar, no caso desse switch, eu posso usar 8 desse daqui, conectados aqui, mandando a alimentação para o switch. É um cenário legal para quem quer diminuir ainda mais o seu custo quando a gente olha para a tecnologia PON, né? Nesse caso não seria PON, não seria FTTH, fibra até a casa do cliente, seria fibra até um determinado ponto na rede e dali no cabo de rede, mas você já começa a usar a tecnologia ótica dentro do seu cenário do provedor. Então fica aí essa novidade aqui para vocês, primeira mão, lançamento aqui dos switches SF910 e injetor PoE passivo AF4805. Beleza? Esse aqui é o cenário de aplicação, então, né, do SF910, ele alimenta a ONU, o injetor alimenta ele e os dados vêm pelos dados da ONU também. Ok? Valeu, então. A nossa ideia aqui era apresentar soluções para vocês, as soluções GPON e as soluções EPON. As duas, elas são tecnologias que atendem o usuário final com links de internet mais estáveis e de maior capacidade de banda do que outras tecnologias que existem, que são utilizadas comumente no mercado. Uma seria o equipamento para quem ou está iniciando ou para quem quer investir menos, que é o EPON. A outra para quem tem a capacidade de investir mais e quer oferecer mais banda para o seu cliente, mas uma não anula a outra. As duas podem trabalhar em conjunto ou como um caminho da evolução, né? Começo com o EPON e venho para o GPON. Vocês perceberam que a nossa ONU é a mesma, então isso facilita ainda mais essa migração, né? As tecnologias elas vêm e quando nós falamos de um fabricante nacional, nós estamos olhando para o nosso cliente e pensando justamente na facilidade de migração, se houver, para novas tecnologias. Então já desenvolvemos a nossa ONU e devemos lançar outros modelos que têm esses mesmos recursos aqui, essa mesma possibilidade ainda esse ano.
Então acompanhem aí a Intelbras, acompanhem também a nossa playlist aqui do ITEC no YouTube, acompanhem o nosso site de treinamentos, treinamentos.intelbras.com.br. Lá a gente tem bastante conceitos e treinamentos de conceitos e treinamentos práticos desse tipo de produto. Se você quiser saber um pouco mais detalhadamente a parte técnica do GPON, a parte técnica do EPON, nós temos certificações presenciais desses produtos. Então está lá no nosso portal certificação em redes GPON Intelbras, certificação em redes EPON Intelbras. Lá você vai ter contato na prática mesmo com o produto e vai conhecer melhor ali como faz para implementar isso lá no teu negócio. Se você quiser saber mais sobre conceitos, como eu falei lá no começo, aqui na descrição vai ficar o link do primeiro webinar que nós fizemos de conceitos de tecnologia GPON, mas quando a gente fala de PON, a tecnologia é a mesma tanto para o GPON quanto para o EPON. Então vai servir para você para as duas tecnologias. Acesse lá também o link que está aqui na descrição e valeu, nos vemos no próximo webinar.